A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o seu irmão em Cristo, Edson. Sou um dos professores da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, da CPAD. Nesta oportunidade, nós vamos estar ministrando a aula de número 12 da nossa revista de adultos do quarto trimestre de 2017. É a nossa antepenúltima aula, a nossa aula de número 12. Esta revista ela tem 14 aulas e essa é a aula de número 12. Muito bem, amados irmãos, vamos à nossa aula. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: o nosso texto áureo: a que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 21. Muito bem. A nossa verdade prática nos diz: a vida cristã exige perseverança, coragem e determinação. Há uma gloriosa promessa para quem perseverar até o fim. Há uma gloriosa promessa para aquele que perseverar até o fim. Muito bem. Já deu para nós termos uma ideia da nossa lição de hoje, onde vamos tratar do assunto sobre a perseverança na fé, perseverando na fé. Essa perseverança na fé que é a vitória, o sucesso da nossa vida eterna. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 4, e o versículo 6 ao 8. Eu não estarei lendo para ganharmos tempo, embora temos 3 versículos, mas quanto mais tempo nós ganharmos na nossa lição, melhor. Imagino que você já deve ter lido. Se não leu, faça isso agora, porque será de grande proveito para o desenvolvimento da nossa aula. Havendo necessidade, durante a aula, nós voltaremos aqui para falar algo a respeito da leitura bíblica. Não havendo, a gente continua com a aula para frente. Muito bem. A nossa lição ela tem um objetivo específico. O objetivo específico da nossa lição é mostrar que a vida cristã exige perseverança, coragem e determinação. Tá bom, amados? A vida cristã é uma vida de coragem. Ela é uma vida que exige essas coisas, a perseverança. Nós precisamos perseverar na nossa fé, ter certeza da nossa salvação, ter certeza da nossa vida, da nossa carreira na vida ministerial, na vida com Cristo. Para que isso aconteça, nós precisamos da fé, guardar a nossa fé. Coragem e determinação. É uma vida de renúncia. A cada momento nós temos que estarmos seguros disso. Muito bem. A nossa introdução, a introdução da nossa aula, nos diz o seguinte: a Bíblia nos revela a salvação em Cristo e a confirmação desse bem precioso por intermédio de testificação do Espírito Santo. Romanos capítulo 8 e o versículo 16 está falando sobre essa referência bíblica. A consequência dessa realidade espiritual é desfrutarmos
de uma imensa alegria que só o salvo pode obter, enquanto peregrinaram como testemunhas de Cristo nesta vida. Tá certo? Então, a consequência dessa realidade espiritual é desfrutarmos de uma imensa alegria que só os salvos pode ter esta alegria. Né? Então, nós temos aqui, como afirmamos aqui, que é preciso, por intermédio da testificação do Espírito Santo. Esta imagem, ela nos mostra aqui, né, a ajuda de Deus, a ajuda de Jesus Cristo, né, e do Espírito Santo na vida cotidiana do crente, do cristão, na situação da perseverança, perseverança na fé, né, para aí a manutenção da vida da salvação. Precisamos dessa ajuda do Espírito Santo. Olha, entretanto, convém alertar que as Escrituras mostram a possibilidade de se perder a salvação em caso de apostasia da fé em Cristo. Então, em caso de apostasia da fé em Cristo, existe uma realidade, existe uma possibilidade de perder a salvação. Esta imagem está mostrando aí, né, esta pessoa se afundando aqui em um lamaçal, digamos assim, né, uma representação aqui de uma perda, né, apostatando da fé. Então ele perde a salvação. Essa imagem representa uma perda, né? Ele desesperado, afundando aqui, e ele está em ar de desespero. Então é isso, né? Quando nós nos afastamos de Cristo, há uma possibilidade de perdermos a salvação. Então aqui cai por terra toda a doutrina de uma vez salvo-se para sempre. Não é verdade isso, porque precisamos, né, perseverar na fé. Precisamos da manutenção. A nossa fé, ela é igual uma carruagem, né? É igual um sistema de uma máquina, digamos assim, porque precisa de ser alimentada. A fé precisa de ser alimentada. Todos os dias nós precisamos buscarmos a presença de Deus para que nossa fé venha a ser alimentada, né, pelo Espírito de Deus, para que nós a cada dia nos mantemos esta fé. Muito bem. Por isso, o crente deve perseverar na fé. Olha, a salvação, eu escrevi aqui, né? Isso aqui não está na revista, fui eu que coloquei essa situação, essa foto e coloquei essa observação. A salvação é como uma grande estrada, onde você começa a caminhar, não se preocupando com o percurso. Entretanto, entendendo que é necessário chegar ao destino. Entendeu? Então a salvação é isso, tá certo? É como uma grande estrada, tá aqui essa grande estrada. Quem entra por ela não pode olhar para o final e desistir, porque está vendo que ela é longa. Assim é a salvação. A Bíblia diz que ela não está no início, ela não está no meio, mas ela está no fim. É lá no final que está o galardão. A vitória está lá no final. Mesmo assim, é uma estrada. Quando entramos por ela, se a gente for calcular a distância, a gente pode desistir, mas não devemos olhar para a distância. Temos que
perseverar. Perseverar no caminho. No caminho. Muito bem. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. Cada tópico nós vamos estar aqui explicando de uma forma bastante real, bastante simples, bastante explicativa, de uma forma que você possa entender, que você possa estar passando para os seus alunos, você aluno também, de uma maneira que você consegue entender para o crescimento da tua vida espiritual. O primeiro tópico vai tratar da perseverança bíblica, o segundo tópico, o perigo da apostasia, e o terceiro tópico, seguro em Cristo. Então, são esses os tópicos que vamos estar comentando nessa lição de uma forma simples, prática e objetiva. Muito bem. Primeiro tópico, a perseverança bíblica. E na perseverança bíblica nós temos 2 subtópicos. Vamos falar sobre o conceito bíblico de perseverança e vamos falar sobre a provisão divina e cooperação humana. Provisão divina e cooperação humana. Vamos adiante. Primeiro subtópico aí, a experiência do Pentecoste. Primeiro subtópico, experiência do Pentecoste. Muito bem. Olha, eu não tenho muita, deixa eu ver um assunto aqui. Eu acho que esse tópico aí, ele não ficou bem explicado. Deixa eu voltar aqui para que a gente não perca, para que nós não venhamos a falar coisas que não está na nossa revista. Conceito bíblico, nosso primeiro tópico vai falar sobre a perseverança bíblica, e o primeiro tópico vamos falar sobre o conceito bíblico de perseverança, tá certo? Conceito bíblico de perseverança. Você leitor, você que nos acompanha, por favor, me perdoa, me tenha aí como perdão aí, esse cabeçalho aqui está errado, tá certo? Aqui eu acabei aproveitando um slide de uma outra aula, não fiz essa mudança, tá? Aqui o primeiro subtópico se trata do conceito bíblico de perseverança, tá certo? Então, conceito bíblico de perseverança. O restante está certo. É só o cabeçalho aqui que eu acabei errando aqui na hora de eu comentar, na hora de aproveitar o slide, eu esqueci de estar mudando esse cabeçalho aqui. Mas você, amado irmão em Cristo, me perdoa por esta falha. O restante da leitura aqui está certo. Muito bem, vamos adiante aqui. Perseverar remonta à ideia de permanecer, resistir. A ideia de permanecer, perseverar, a ideia de permanecer, resistir. Nessas duas imagens aqui nós temos o seguinte. Nessa primeira imagem nós temos um atleta, né? Um atleta, ele está indo aqui, né? Correndo, acredito eu aqui, por algum prêmio, né? Ou que não seja, mas ele tem um objetivo, né? Qual seja o objetivo, ele precisa perseverar nesta carreira para que ele chegue no fim, para que ele receba o seu prêmio ou o objetivo que ele está correndo, tá certo? Se ele para, ele não recebe. Então isso aqui é uma prova de resistência. É o que diz aqui, ó. É uma ideia de permanecer, é uma ideia de resistência, de resistir. Então esta foto representa isso. Olha. Em nosso caso, não desistir da fé cristã. Em tempos de tentação,
aflição, angústia, provação e perseguição. Nosso desafio, mesmo vivendo tais dificuldades, é o de mantermos-nos inflexível e firmes na fé em Cristo, esperando pacientemente nele, em tudo. E é uma capacidade divina para resistir os dias maus. Tá certo? Então, esta outra imagem, ela também está nos mostrando uma prova de resistência, onde ele está escalando aqui uma muralha. Ele está escalando uma muralha, esse atleta escalando essa muralha, e percebemos que ele dá uma ideia de cansado. Mas se ele soltar as suas mãos aqui, ele vai perecer. Ele não chega. Então ele tem que manter resistente. Ele tem que manter resistente. Superar a situação mal, o cansaço físico, mas ele precisa mais um pouquinho de força. É isso a nossa fé. Precisamos manter. Quando nos encontramos tristes, precisamos manter. Muito bem. Agora vamos ao nosso segundo subtópico, provisão divina e cooperação humana. Provisão divina e cooperação humana, o nosso segundo tópico da nossa lição. Muito bem, amados irmãos. Vamos à frente. Olha, a ideia popular de que uma vez salvo para sempre, não tem amparo concreto nas Escrituras. Pois se fosse assim, não havia necessidade de esforço e disciplina para uma vida de santidade fronte às tentações, às provações, o que atesta contrariedade à bondade de Deus em conceder aos seres humanos o livre-arbítrio, tá? Então, aqui está atestando que isso não é verdade. Uma vez salvo para sempre. Porque se fosse assim, não precisávamos disso. Não precisávamos não era necessário de esforçarmos, de ter uma disciplina para manter uma santidade. E jogava por terra também aí a vontade divina que ele nos deu aí de livre escolha. Tá certo? De livre escolha. Você pode escolher o caminho que deve seguir. Então, não é verdade esse caso de uma vez salvo para sempre. Assim, a perseverança da vida cristã é iniciada e garantida em Cristo. Filipenses 1:6. Então, é iniciada e garantida em Cristo. Ou seja, quando cremos no sacrifício do Calvário, no sacrifício da cruz, então é assim somos, e perseverando, somos salvos. Enquanto eu creio, eu sou salvo. O dia que eu apostatar, eu coloco em xeque a minha salvação. No dia que eu apostatar da fé, então ali eu estou apostatando da salvação. Então aqui cai por terra a ideia de uma vez salvo-se para sempre. Muito bem. Com o auxílio do Espírito Santo, juntamente com a cooperação e a sujeição do crente ao
honrorio, ao senhorio de nosso Senhor. Então, com a ajuda do Espírito Santo e a cooperação e a sujeição do crente ao senhorio de Cristo, do nosso Senhor, é que nós vamos para frente. Isso aqui, esta imagem representando aqui, a perseverança, a sujeição às Escrituras, a busca aqui no Evangelho, a busca nas Escrituras, o entendimento da palavra, o crescimento na fé. Por quê? Porque nós alimentamos a nossa fé no momento que para nós crescermos na fé, precisamos buscar as Escrituras, ver o que está escrito, o que fala conosco, para que a nossa fé seja aumentada. Então, é desta maneira. Precisamos sujeitar, precisamos ter essa submissão, como crentes, ao senhorio de Cristo, para que nós consigamos para que nós chegamos à nossa estatura de varão perfeito. Nesta imagem aqui, nós temos aqui o Espírito Santo, uma imagem aqui, do Espírito Santo. Com a ajuda do Espírito Santo é onde nós vamos perseverar e vamos ter a nossa vitória. Muito bem. E agora vamos para o nosso segundo tópico, onde vai tratar sobre o perigo da apostasia. E aí, no segundo tópico, nós vamos falar sobre conceituando a apostasia e vamos falar sobre a prática da apostasia. Então, olha, primeiro tópico aí, subtópico, conceituando a apostasia. Olha, o que é isso, amados? Olha, apostasia, do grego apostasis, que significa afastamento remoto ao abandono, premeditado e consciente da fé cristã. É negar, renunciar e distorcer propositalmente o ensino das Escrituras Sagradas. Então, isso é apostasia. Quando negamos, quando renunciamos, quando uma vez conhecemos, então nós distorcemos os ensinamentos. E o apostata, ele usa a própria Bíblia. Olha, ele usa a Bíblia. Então, ele como se ele acorrentasse a palavra de Deus. E ele agora começa a ter seus próprios conceitos, ou conceitos de uma fonte que não tem fundamento. Então, aí ele é apostata da fé. Ele conhece a palavra e ele apostata. Isto é apostasia. Olha, a palavra de Deus revelada, que o início da apostasia tem a ver com a obediência a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, ensinadas por homens mentirosos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, está falando sobre esta referência, que torcem o conteúdo do ensino bíblico, negando a pessoa ou a obra de Cristo. Foi o que eu acabei de falar. Então, o apostata, ele começa por aí, usando a própria Bíblia para dar credibilidade a ensinos mentirosos, distorcidos da palavra de Deus. Olha, aqui é importante, ao não confundirmos apostasia com o pecado acidental. Neste, o crente ainda pode alcançar a graça e misericórdia de Deus, confessando-o e deixando-o. Tá certo? Então, aqui nesta imagem, nós temos aqui
né, um oratório, e algumas pessoas aqui, né, se prostrados, né, ao oratório, ao, sei lá como que chama isso, é isso mesmo, oratório, que chamam os católicos ou os budistas, que geralmente tem esse oratório aqui para eles rezarem. Então, o que diz aqui? Essas pessoas estão apostatando porque não conhecem. Então, neste caso, eles podem alcançar ainda a misericórdia de Deus, porque eles ainda são, né, ainda são inocentes. Eles estão sendo enganados. Estão sendo enganados. Então, eles podem alcançar. É diferente, ó. Olha, aquele, que é o outro caso, é decisão deliberada e premeditada, sendo impossível voltar atrás. Tá? Então, esse é diferente. Aquela pessoa que crê na palavra de Deus, que uma vez acorrentou a palavra, acorrentou a Bíblia, uma vez acorrentou a palavra de Deus, né? Acorrentou a palavra para falar heresias, esse tem consciência. E para esse, a Bíblia diz que é complicada a situação dele. Olha, o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6? Diz assim, olha: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celeste e se fizeram participante do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério, ou expondo novamente ao sacrifício. Então, aqui a palavra de Deus diz que é impossível essas pessoas serem renovados. Serem renovados. Por quê? Porque são conhecedores. Aqui é o que a Bíblia chama de o pecado contra o Espírito Santo. Para essas pessoas não tem salvação. Eles não têm salvação. E Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 27 diz: porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, para estas pessoas, o que restam para elas? Restam o juízo, o ardor do fogo. Por quê? Porque eles blasfemaram, conhecedores da palavra, e acorrentaram a palavra e blasfemaram. Então, para esses, eles estão direcionados ao juízo de Deus. Infelizmente, é assim que funciona a palavra de Deus. Segundo tópico aí, segundo subtópico, a prática da apostasia. Prática da apostasia. Olha, o inimigo de nossas vidas, juntamente com as hostes espirituais da maldade, né, deseja pelejar contra nós. Então, qual é a função dele? A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir, e ele veio fazer isso. Olha, ele pega a mente da pessoa, ele acorrenta a mente da pessoa. Efésios capítulo 6, versículo 2, diz, pois não é contra a carne e nem contra sangue que temos que lutar,
mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Então temos que lutar contra as potestades do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o mal quer nos acorrentar, mas Cristo é que veio para salvar e nos tirar do lamaçal, do pecado. Olha, entretanto, a prática do pecado é uma responsabilidade pessoal e intransferível do indivíduo. Neste sentido, a apostasia sempre será praticada de maneira consciente, deliberada e voluntária. Veja alguns exemplos da apostasia nas Escrituras. Rejeição consciente e voluntária à obra de Cristo. Veja lá, João capítulo 13, versículo 25 ao 27. Pecado voluntário, consciente e maldoso. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 ao 15. Aqui vai tratar do assunto lá de Ananias e Safira. Ensino e doutrina herética, 2 Pedro 2:1. Então, veja esses versículos. Olha, pecado praticado. No caso, pecado praticado gera morte. Né? Prática do pecado gera morte. Olha, a lei carnal, tá? Nesse caso aqui, a lei carnal. Então, esta árvore, ela, uma vez aconteceu a prática do pecado, pende para a lei carnal. Metade da árvore está gerando morte. Olha o segundo caso. Na lei espiritual, o que acontece? Na lei espiritual gera vida. E a outra metade da árvore está verde. Gera vida. Lei espiritual. Por quê? Porque tendeu à parte espiritual, uma vez que tende às coisas do espírito. Terceiro subtópico aí, nosso terceiro tópico vai falar sobre seguros em Cristo. E aqui nós temos 3 subtópicos. Nós temos aqui Cristo garante a salvação, a alegria da salvação, e nós temos a certeza da vida eterna. Vamos estar comentando cada uma delas. Cristo garante a salvação. Nos diz assim: embora haja a possibilidade de o crente apostatar-se da fé, a finalidade de Cristo, a fidelidade de Cristo, nos garante a certeza de sermos conservados e irrepreensíveis até a sua vinda. Tá certo? Então, embora passamos por essa situação, estamos sujeitos a apostatar da fé, a fidelidade de Cristo nos garante, né, que nós somos irrepreensíveis. E nós precisamos estar, né, perseverando nesta fé para nós chegarmos, né, até o fim da nossa vida cristã, da nossa batalha para recebermos o nosso galardão. Olha, podemos nos sentir seguros em Cristo, pois Ele tem poder de nos manter livre de tropeços. A oração sacerdotal de Jesus revela muito esta segurança. Dou-lhe a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. João capítulo 10, versículo 27. Está falando aqui, né, quando ele diz que ele era o bom pastor, e o pastor cuida das ovelhas. Aqui
no João 10, capítulo 28. 10, versículo 28. Muito bem, amados. Aqui nós temos aqui uma exemplo. Cristo garante a nossa salvação. Desta maneira, Cristo irá garantir a nossa salvação. Segundo subtópico, alegria da salvação. Uma das maravilhosas consequências que alcançamos quando aceitamos a Cristo é a alegria da salvação, né? É a alegria da salvação. Você vive alegre porque você agora, né, recebeu a Cristo. E você agora, Cristo agora te deu vitória e você é alegre. Agora não temos mais o peso da culpa, da consciência, culpa e da condenação, pois somos aceitos e amados por Deus. Aceito e amado por Deus. Assim, o efeito prático disso é vivermos uma vida cheia de alegria. Se nós somos amados por Deus, só nos resta termos realmente uma vida cheia de alegria, porque Deus é quem nos amou, que nos ama. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Terceiro subtópico aí, a certeza da vida eterna. O nosso fundamento na certeza de vida eterna não está firmado no mérito próprio, mas único e exclusivamente no mérito da obra salvífica de Cristo Jesus. Tá? Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Tá? Então, a nossa certeza da salvação é porque Ele, Cristo, deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. E por isso nós cremos nesse sacrifício. E por isso nós temos certeza da nossa salvação e certeza de vida eterna. Muito bem. Embora tenhamos o livre-arbítrio para tornar decisões, o Espírito Santo age para nos converter. O Espírito Santo age para nos converter do caminho errático. Então, embora tenhamos o livre-arbítrio para tomar as decisões, mas o Espírito Santo, ele nos convence. Ele age para nos converter do caminho errado, do caminho que às vezes podemos tomar. O Espírito Santo está a todo momento no nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Essa imagem aqui, como representação do Espírito Santo, nós temos aqui a fortaleza, né, do crente, a fortaleza, sabedoria, ciência, conselho, entendimento, piedade, temor de Deus. O Espírito Santo age em todas essas circunstâncias aqui para conosco. Muito bem. Ainda que falhemos em algumas coisas, nosso Senhor nos prende por meio dos laços de amor, trazendo-nos de volta ao aprisco. Pois ainda por mais que falhemos, o Deus dos céus que nos remiu, Ele acolhe os seus filhos. Essa imagem representa quem aproxima dele do seu trono. Ele é gracioso para continuar, né, dando oportunidade de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E a nossa conclusão, chegamos aí à nossa conclusão da nossa aula, onde diz o seguinte: o perigo da apostasia é uma realidade, mas a certeza de vida eterna é uma dádiva tão gloriosa que
suplanta esse perigo. Oh, que maravilha! A certeza de vida eterna é uma dádiva gloriosa que suplanta este perigo. Suplanta o perigo que vivemos da apostasia. Porque nós vivemos em alegria, vivemos em gloriosa dádiva de Deus. Então isso nos garante, isso tira o perigo, suplanta, ou seja, é superior, né, ao perigo. Bendito seja o nome do Senhor. Não há o porquê de de procurar contradição quanto à reação entre a sabedoria de Deus e o livre-arbítrio do homem. Não há preocupação. Deus é poderoso para em Cristo nos guardar até o dia final, a fim de que perseveramos nele em meio às provações da vida. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Então, Deus é poderoso para em Cristo nos guardar até o fim. Amém, amados? Bênção para você esta aula. Dá um cliquezinho aí, dê um joinha, nos ajude a divulgar esse trabalho, tá bom? Que Deus abençoe em Cristo e até a próxima aula, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.